Ministro Rogério Schietti, Vossa Excelência é relator do recurso especial 1.954.842. A advogada doutora Fernanda já está em vídeo. Eu acho Sim. que ela está pelo recorrido. E então, ministro Schietti, eu acho que Vossa Excelência poderia fazer a leitura da ementa e, caso ela entenda Sim. necessário, né? Ou seja, aí ela veria se seria caso de dispensar Pois não, ou não a sustentação. Recurso do Ministério Público Federal. Eu não sei se haveria interesse do Ministério Público Federal em... Porque a indicação do voto é pelo não provimento do recurso. Então, não havendo, eu posso fazer a leitura da ementa. Eu estou entendendo que, de acordo com o artigo 3º-A da Lei 12.850, de 2013, o acordo de colaboração premiada tem natureza jurídica híbrida e consubstancia a um só tempo negócio jurídico processual e meio de obtenção da prova. Uma vez que o acordo de colaboração premiada também é meio de obtenção de prova e, por isso, serve de instrumento para a coleta de elementos incriminatórios contra terceiros e atinge a esfera jurídica deles, é natural que esses terceiros tenham interesse e legitimidade para impugnar não apenas o conteúdo de tais provas, mas também a legalidade da medida que fez com que elas aportassem aos autos. Não é apenas o conteúdo da prova colhida que interfere na esfera jurídica do acusado, visto que este conteúdo só pode ser valorado se a forma pelo qual foi obtido for lícita. Daí a impropriedade de se sustentar que são apenas as provas fornecidas pelo delator que atinge o delatado e não o acordo em si, porquanto é só por meio do acordo, o qual deve respeitar a lei, que as provas são obtidas. Comparativamente, por exemplo, em uma busca e apreensão, outro meio de obtenção de prova, é indiscutível que os indivíduos prejudicados pela medida podem questionar tanto a sua validade, mesmo quando amparada em autorização judicial, quanto o conteúdo das provas colhidas por meio dela. Obstar essa possibilidade de questionamento pelo terceiro delatado com base no postulado civilista da relatividade dos negócios jurídicos implicaria inadmissível cerceamento de defesa e, por consequência, abriria margem para a ocorrência de abusos, porque conferiria a legitimidade para a impugnação dos acordos tão somente àqueles que mais têm interesse na sua preservação, ou seja, o Ministério Público e o colaborador. Aliás, mesmo no direito privado, o princípio da relatividade dos negócios jurídicos vem sendo constantemente mitigado à luz da função social do contrato, em sua eficácia externa, especialmente quando atinge direitos de terceiros, justamente para evitar que aquele que não participou voluntariamente do negócio alheio seja indevidamente prejudicado. Negar ao delatado a possibilidade de questionar a validade do acordo de colaboração com fundamento nesse princípio jurídico implicaria desvirtuar o seu propósito e conferir ao acusado, em matéria penal, lato sensu, proteção menor do que lhe asseguraria o próprio direito civil, alma mater da autonomia da vontade. Isso significaria, hipoteticamente, que se fossem oferecidos benefícios indevidos ao delator a fim de obter a incriminação de terceiro e a medida fosse chancelada pelo magistrado, isso em juízo hipotético, evidentemente, né? Nada poderia ser feito para questionar o acordo. Da mesma forma, se o colaborador, também por hipótese, fosse coagido a delatar alguém e, para não perder os benefícios, deixasse de impugnar a avença, ninguém mais poderia fazê-lo caso o juiz não identificasse a coação ao homologar o acordo. Ao determinar que deverá o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, a lei não estabelece uma regra perpétua quanto à restrição da publicidade do ato. Trata-se apenas de preservar aquele momento incipiente da investigação em que o sigilo se faz necessário para assegurar a eficácia de diligências em andamento, as quais podem ser frustradas se o indivíduo delatado tiver acesso a elas. Todavia, oferecida e recebida a denúncia, a regra volta a ser a que deve imperar em todo Estado democrático de direito, isto é, a publicidade dos atos estatais e respeito à ampla defesa e ao contraditório
nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.850, de 2013. Esse dispositivo, embora se refira expressamente apenas ao acordo e aos depoimentos do colaborador, também deve ser aplicado às tratativas obrigatoriamente gravadas por força do parágrafo 13 do artigo 4º e à audiência de homologação do acordo, em virtude da mesma lógica. Recebida a denúncia, o sigilo excepcional perde a razão de existir e cede espaço à regra da necessária publicidade dos atos estatais, assim como do respeito ao contraditório e à ampla defesa, exceto quanto às diligências em andamento que possam ter sua execução prejudicada pela revelação das informações. No caso, o Tribunal de Origem concedeu a ordem de habeas corpus para determinar que o juízo singular fornecesse à defesa do réu, indivíduo delatado, o acesso aos vídeos e às atas das audiências realizadas com os colaboradores, a fim de que ela pudesse analisar a legalidade, a regularidade e a voluntariedade das colaborações, que, como sabemos, são requisitos para a validade deste instrumento. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida no acórdão, uma vez que o réu delatado tem legitimidade para questionar a validade do acordo de colaboração do delator, o que pressupõe o acesso às tratativas e à audiência de homologação. E o sigilo não mais se justifica porque a denúncia já foi recebida e nenhum risco concreto a diligências e andamento foi apontado no recurso. Vale ressaltar a propósito que se trata de acordo homologado há mais de 4 anos, de modo que dificilmente se imagina haver ainda alguma diligência investigativa sigilosa pendente contra o recorrido ou mesmo em relação a outros possíveis delatados. De todo modo, nada impede que, constatando a pendência de alguma diligência sigilosa, o juízo singular preserve pontualmente, com fundamentação concreta, o sigilo dela, mas sem vedar indefinidamente, em abstrato e de antemão, o acesso da defesa à totalidade das tratativas do acordo e audiência de homologação. Ao contrário do alegado pelo Ministério Público Federal, permitir que a defesa tenha acesso a todos os documentos que repercutam direta ou indiretamente na esfera jurídica do acusado, da sua liberdade, evidentemente, não significa legitimar uma indevida fishing expedition, a pescaria probatória, mas apenas garantir o mero respeito aos basilares princípios da publicidade dos atos estatais, da ampla defesa e do contraditório. Então, nesses termos, senhor presidente, o recurso especial está sendo encaminhado para o seu não provimento diante do claro interesse e legitimidade da defesa de ter acesso ao modo de ser da delação premiada, às tratativas e à própria audiência de homologação para verificar se houve alguma irregularidade. É um direito da defesa que não pode ser negado por uma alegada, não pode ser negado por uma suposta obediência a um sigilo que não pode valer em relação ao maior interessado, que é aquele contra quem a delação foi feita. Então, nesse sentido, o voto é pelo desprovimento do recurso especial do Ministério Público Federal. Doutora Fernanda, tem interesse em sustentar? Doutor ministro Sebastião Reis, haverá sustentação por parte do Ministério Público Federal? Não. Se não houver, não. Eu agradeço o ministro Schietti e a todos os ministros presentes, ao representante do Ministério Público, professor Arthur Gueires, que também foi meu professor na pós-graduação aqui no Rio de Janeiro. Acho que todo mundo foi seu aluno. Tá cheio de aluno, né? E o doutor ministro Schietti, quase meu professor no mestrado Quase. em Brasília. Eu fugi da aula. Então, a turma, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público Federal. E eu aproveito, até pela qualidade, não só pela qualidade, mas pela singularidade da decisão, e eu peço a divulgação, acho que a imprensa do tribunal está acompanhando, eu acho que é interessante a divulgação dessa decisão nas redes sociais, na rede do tribunal, na página do tribunal, etc.